E assim toda a psicologia existe sem perdão. Aí o pessoal não entende, porque eles ficam 8, 9, 10 anos num terapeuta, numa terapeuta, abrindo o coração, falando, 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 fala do avô, da avó, da tataravó desgovernada, da família com tendência à embriaguez, do pai canalha e mulherengo, da mãe raivosa e amargurada, e de tudo isso, e botam a culpa no passado, não se enxergam nunca no presente, porque tudo veio de outros que despejaram esse lixo em mim. E eu, mesmo que enxergue que eu me tornei a lixeira deles, eu não tenho a coragem de me salvar do próprio lixo. Eu só vou nomeando os lixos e colocando tag nele. Esse lixo é da vovó, esse lixo é da mamãe, esse lixo é do meu pai, esse lixo é do meu irmão mais velho que me abusou quando eu era pequenininha, esse lixo é disso, daquilo, daquilo outro, esse lixo é do Brasil. Meu Deus, eu nasci na porcaria desse país, esse lixo é isto, é aquilo, mas ninguém se enxerga. Porque não existe perdão. Só existe transferência culposa. Não existe perdão. Quando na realidade o que nos salva é perdoar e o que nos salva é sermos perdoados. O que nos salva é quebrantadamente dizermos: Jesus, tu és Deus conosco. E tu que és Deus conosco, levaste os meus pecados sobre ti. Todos eles foram levados, nem os que são ocultos a mim mesmo, nem aqueles que eu próprio não enxergo, porque eu tenho cegueiras pessoais imensas, mas os meus pecados, sabidos e não sabidos, conscientes e inconscientes, foram todos lavados e abolidos e rasgados por Jesus da cruz e os principados e potestades que os usavam para me enlouquecer, para me endemoninhar, para me tornar insano, para tirar a minha sobriedade, a minha lucidez, a minha humanidade, a minha chance de felicidade do mundo. Esses pecados todos já foram lavados, limpos, e não há mais poder nem no céu, na terra, nem debaixo da terra que possa me acusar se eu crer que eu estou justificado pela justiça de Deus em Jesus. Aí, minha gente, acaba tudo. O cara fica curado do dia para a noite. Aquilo que os melhores mestres das psicologias da alma não conseguem resolver porque eles não têm a coragem de dizer: os teus pecados estão perdoados. Ou eu estou autorizado por te dizer, em nome de Cristo Jesus, que os teus pecados são muitos, mas eles estão todos perdoados. Como eu tenho a cara de pau divina de dizer, e vejo as pessoas serem libertas de megatons de agonia na hora. Como aquele homem que me procurou dizendo que tinha matado mais de 70. Na realidade, ele falou 77 pessoas. Eu executei como membro do Esquadrão da Morte. Me falou lá em Tiberíades, na Galileia, aos prantos, desesperado, com vontade de se suicidar. E depois de ouvi-lo e vê-lo gemer, querer virar verme, como se a cabeça dele tivesse saído pelo ânus, como se ele tivesse defecado a si mesmo, constituindo-se na bosta universal para a qual não havia salvação. Depois de tudo aquilo, ele, com aqueles olhos esbugalhados,
Eu tive a ousadia de botar a mão na cabeça dele em prantos, eu mesmo em prantos, sentindo a dor do inferno dele em mim. Eu falei: os teus pecados estão perdoados. Em nome de Jesus, estão lavados. E a cruz não se ergueu apenas para pequenos pecados, mas para grandes pecadores. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Fica livre da tua culpa e do medo e do inferno. Agora é o céu que vai te habitar. Pela graça de Deus, é um favor imerecido. Continuei acompanhando aquele senhor e vi os anos se passarem e a alegria da regeneração tomar conta dele. E anos depois, ele perseverante no mesmo amor, na mesma graça, na mesma dádiva da própria vida, querendo servir a vida, ao mundo, ao próximo, mas sem a agonia que nenhum terapeuta do mundo jamais dele tiraria. Jamais. Jamais. Então, ele tirará o pecado, levará o pecado e perdoará o pecado do seu povo. É a coisa mais revolucionária que pode haver para a mente humana. Quem não recebe pela fé o perdão dos seus pecados inconscientes e dos seus delitos deliberados e, portanto, conscientes, por causa do que já foi feito em Jesus, está feito, consumado, e ninguém apagará, e foi feito de uma vez para sempre, e é garantido pelo selo do Emanuel, Deus conosco, que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos, assim como o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, ressuscitou na explosão que criou todas as coisas do universo. Nós somos todos filhos dessa esperança para a qual não existe diabo poderoso o suficiente para destruir a grandeza da nossa segurança em Jesus. Emanuel, ele veio e ele tirou de nós os nossos pecados.